Fala pessoal, professor Douglas aqui, vamos continuar nossos estudos de funções trigonométricas vendo essa questão da UFPB de 2011. Com o objetivo de aumentar a produção de alimentos em uma certa região, uma Secretaria de Agricultura encomendou a uma equipe de agrônomos um estudo sobre as potencialidades do solo dessa região. Na análise da temperatura do solo, a equipe efetuou medições diárias durante 4 dias consecutivos em intervalos de 1 hora. As medições tiveram início às 6 horas da manhã do primeiro dia, t igual a 0. Então, às 6 horas, T vale 0. Os estudos indicaram que a temperatura T maiúsculo, medida em graus Celsius, e o tempo T minúsculo, representando o número de horas decorridas após o início das observações, relacionavam-se através da expressão. E daí dá essa função aqui, que é um cossenoide. Identifique as alternativas corretas. E, então, vamos dar uma olhada em cada alternativa separadamente, tá? Então, aqui eu coloquei a alternativa, a afirmação A, né? E aqui eu coloquei a função e coloquei uma informação importante aqui, que é às 6 da manhã o T igual a 0. Então, a pergunta A fala o seguinte: a temperatura do solo às 6 horas da manhã do primeiro dia foi 23 graus e meio. 6 horas da manhã o T igual a 0, vamos substituir aqui, ó. T, 6 horas da manhã o T é 0, T de 0 igual a 26 mais 5 cosseno de π sobre 12 vezes 0 mais 4π sobre 3. Então, T de 0 vai ser igual a 26 mais 5 vezes o cosseno. Aqui, π sobre 12 vezes 0 vai dar 0, então vai ficar o cosseno de 4π sobre 3. Né? Então, a gente precisa saber qual que é o cosseno de 4π sobre 3. 4π sobre 3 a gente pode converter aí para graus para facilitar a nossa vida. Né? O π aqui a gente vai multiplicar por 180 sobre π, para transformar em graus. Π vai cortar com π. 180 dividido por 3 vai dar 60, vezes 4 vai dar 240. 4π sobre 3 é 240 graus. Então vamos colocar aqui T de 0 igual a 26 mais 5 vezes o cosseno de 240. E agora a gente tem que ver lá no círculo trigonométrico qual que é o cosseno de 240 graus. Então a gente faz aqui num rascunhozinho. 240 está no terceiro quadrante, aqui é o 180, para o 240 passou aí 60 graus. Então esse cosseno vai ser igual ao cosseno de 60, só que como ele está do lado esquerdo aqui vai ser negativo. Então vai ficar T de 0 igual a 26 mais 5 vezes menos o cosseno de 60. Né? Substituindo lá, a gente vai ter T de 0 igual a 26 mais 5 vezes menos quem que é o cosseno de 60? É meio. Então, vai ficar aí T de 0 igual a 26. 5 vezes menos meio vai dar menos 2,5. Então, T de 0 é 26 menos 2,5, que dá 23,5. Tá? Então, 23,5 graus Celsius. A afirmação A é verdadeira. Vamos para B. A função T de T é periódica e tem período igual a 24 horas. Bom, o período está relacionado ao número que está multiplicando aqui a nossa variável dentro do seno ou do cosseno. Né? A gente já viu que a relação aí é que o período é 2π sobre o B, que é esse número que multiplica aí. Então, a gente só substituir 2π sobre π sobre 12. Aqui a gente tem uma divisão de frações, então a gente copia a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, e aí agora o π vai cancelar com o π, vai ficar 2 vezes 12, que é 24. Como falou que o tempo é medido em horas, então aqui é 24 horas. Então a questão B aqui, a afirmação B, também é verdadeira. O período é de 24 horas. Na letra C, fala o seguinte: a função T de T atinge o valor máximo igual a 30 graus Celsius. Bom, o cosseno, a função cosseno, ela é uma função que varia entre menos 1 e 1. E ela é máxima quando o cosseno vale 1. Então, a gente vai trocar todo esse pedaço aqui por 1 e vai calcular isso daí, que a gente vai ter o máximo dessa função aqui. Tá? Então, T de T vai ser igual a 26 mais 5 vezes 1. Né? Continuando as continhas aqui, a gente vai ter 26 mais 5. Né? Essa daqui é a temperatura máxima. Então, essa temperatura máxima, num tempo T, que a gente não viu qual é, vai ser 31 graus Celsius. Aqui falou que é 30, então essa daqui é falsa. Letra D. A temperatura do solo atingiu o valor máximo no primeiro dia às 14 horas. Então, olha só, gente. Quando que o cosseno aqui vai ser máximo? Né? Quando ele for 1, certo? Então, a gente tem aí o cosseno desse π sobre 12 vezes t mais 4π sobre 3 igual a
a 1, tá? Aí vai ser quando ele vai atingir a temperatura máxima, igual a gente viu na letra C. Só que aí o que acontece? Quando a gente desenha o círculo trigonométrico, o cosseno está com sono, está deitado, então o cosseno ele vale 1 quando o ângulo é 0, né? Depois ele vai valer 1 de novo quando o ângulo for 2π, depois ele vai valer 1 de novo quando o ângulo for 4π. O ângulo que tem que estar aqui dentro tem que ser 0, 2π, 4π, 6π, ou assim por diante. Como ele fala aqui no primeiro dia às 14 horas, a gente vai substituir esses valores aqui para ver quanto que dá o tempo, né? Então vamos lá. Se a gente fizer π sobre 12 vezes t mais 4π sobre 3 igual a 0, esse cara aqui vai passar para lá negativo, esse vai passar dividindo, então vai dar um tempo negativo. Então a gente não pode considerar essa daqui. Vamos para o próximo valor, que é 2π, né? O próximo que ele atinge o máximo. O primeiro valor que ele atingiria o máximo teria um tempo negativo. Então não existe tempo negativo, a gente considera o próximo. π sobre 12 vezes t mais 4π sobre 3 igual a 2π. E aí a gente pode fazer o seguinte aqui, ó. Como tem várias frações aqui e a gente não quer mexer com fração, a gente vai pegar todo mundo aqui e vai multiplicar pelos denominadores, por 12 e por 3. Mas o 12 está na tabuada do 3, então vou multiplicar todo mundo por 12, beleza? Então eu vou ter aqui multiplicado por 12, vai cancelar 12 com 12, vai ficar π vezes t somente, mais aqui, ó, 12 dividido por 3 vai dar 4. 4 vezes 4 vai dar 16π. E aqui 2π vezes 12 vai dar 24π. Beleza? A gente multiplicou por 12 então para cancelar as frações. Beleza? Tudo bem, agora a gente tem o 16 aqui que vai passar para lá subtraindo. π vezes t igual a 24 menos 16 que dá 8. E aí tem π dos dois lados, a gente cancela, a gente chega em t igual a 8. Então esse tempo igual a 8, vai ser o tempo que vai dar a temperatura máxima. A gente viu lá que às 6 horas da manhã o t é igual a 0. Então quando eu tiver o t igual a 8, que horas vai ser? É só eu somar 8 nas 6 horas da manhã, que vai dar 14 horas, que é o que está afirmando aqui na letra D, então ela é verdadeira. Bom, pessoal, vamos para a letra E agora. Ó. A função t de t é crescente no intervalo de 0 a 8, e aí tem lá a função. Bom, para saber aqui, vamos desenhar o gráfico do cosseno, né? O cosseno, ele começa aqui no 1, no π sobre 2 ele vai para o 0, depois ele vai para o menos 1, e depois ele volta aqui para o 0, e depois no 2π ele volta para o 1. Então a função cosseno, ela faz esse desenho aqui. Esse período aqui eu tenho a função cosseno de x, né, f de x igual a cosseno de x, e o período dela aqui é 2π. Quando a gente soma um 4π sobre 3 aqui dentro, o que vai acontecer? Ela vai andar para esquerda 4π sobre 3 unidades. Só que aqui, ó, como está dividido por 3, vamos quebrar aqui em partes de 3, tá? Então esse 2π, como que a gente pode escrever ele como um número dividido por 3? A gente multiplica por 3, né? 2π, ele está sobre 1, para ficar dividido por 3 eu multiplico por 3 em cima e embaixo. Então é 6π sobre 3. Então esse valor aqui é 6π sobre 3, tá? Ele tem que andar 4 para lá. Vamos dividir em 3 partes isso aqui, beleza? Então eu vou dividir aqui em 3 partes iguais. Esse intervalo de 2π eu dividi em 3 partes. Cada parte dessa é 2π sobre 3. Então eu tenho aqui 2π sobre 3, 4π sobre 3, 6π sobre 3. Beleza? Eu tenho que andar 4π sobre 3 para a esquerda. Então toda essa parte que está aqui, ela vai vir para cá. E a função vai começar aqui embaixo, tá? Então eu vou desenhar nesse outro gráfico aqui. Ó. Ela vai estar subindo ali, vai estar um pouquinho acima aqui, né? E esse valor que era 2π, vai sobrar esse pedacinho aqui, vai ser 2π sobre 3. Vai estar mais ou menos aqui. O máximo que ela vai atingir vai ser aqui. E aí depois, se eu fosse continuar o desenho aqui, ela ia descer, né? Ela ia ser decrescente. Eu sei que quando eu somo 4π sobre 3, ela é crescente do 0 até o 2π sobre 3. Porque a gente fez esse deslocamento aqui. Então, aqui ela era crescente do π até o 2π, né? Aqui ela vai ser do 0 até o 2π sobre 3, porque a gente andou 4π sobre 3 para lá. Então, o que a gente vai olhar agora é o B, o cara que está multiplicando aqui, porque ele vai esticar esse período que era 2π sobre 3. Ele vai esticar até algum ponto aqui que a gente não sabe ainda qual é. Tá? Então, vamos fazer a continha aqui. Ó. O período, ele é 2π dividido por B, que nesse caso aqui é π sobre 12. Então, a gente vai substituir 2π dividido por π
π sobre 12. Então a gente tem aqui uma divisão de frações, a gente copia a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Vai ficar 12 sobre π, o π vai cancelar com π e aí a gente vai ter que o período vai ser 24. Quer dizer o que então? Quer dizer que o período que antes era de 2π, agora vai esticar até um período de 24. Vai parar lá no 24. E o 2π sobre 3? O 2π sobre 3 ele vai também multiplicar aqui. O 2π ele é equivalente ao 24, então esse cara aqui vai passar a ser o 24 dividido por 3. Porque o 2π vira 24, o 2π sobre 3 vai ficar o 24 dividido por 3. Então 24 dividido por 3 é 8. Então quer dizer que do 0 até o 8, essa função vai ser crescente. Tá? Então quando ela esticar, ela vai fazer um desenho lá assim, ó. Ela vai indo crescendo e quando bater no 1 vai ser 8 aqui embaixo. Beleza? Então essa afirmação aqui é verdadeira também.